Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Tô sentindo saudade daquele professor tão entusiasta que começava as nossas aulas aqui no EP Atualidades com meu tchutchuco, minha tchu... Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, meu tchutchuco, minha tchutchuca, meu caro concurseiro, minha cara concurseira. Pai, Voltei! o tempo a tudo corrói. O tempo tudo corrói e o tempo tudo leva. Leva, eu tô notando que o senhor já ficou do lado esquerdo, minha cara que eu gosto de fazer esse lado. Fala, do lado galera, direito. boa tarde, Tão boa ruim. noite, bom dia, boa madrugada. Na hora que você estiver assistindo esse AEP Atualidades, importante pra caramba dizer pra você que nós voltamos. A gente bateu um papo, reconversou a relação, repensou e estamos juntos mais uma vez. Eu não aceitei as diretrizes, eu sou hétero, diga-se de passagem. Brincadeiras à parte, pessoal, já que agora a gente tá junto novamente. E a gente decidiu falar de um tema que é, até certo ponto, mais uma vez, um tema polêmico, mas que, por incrível que pareça, vem caindo em concurso. Sem dúvida. Inclusive, eu fiz aqui um EP Atualidades em que nós falávamos muito de um ponto que tange a educação. Sim. Porque, atualmente, você fala muito de educação, mas de propostas que são consideradas altamente polêmicas, como, por exemplo, a proposta da escola sem partido, que Sim. muitos chamam de lei da mordaça, Sim. a reforma do ensino médio, que muitos contestam ter sido através de emenda constitucional, né? Inclusive, eu tenho até um texto aqui, certo, que pode ajudar a gente nessa empreitada. E além do que, Newton, educação e as reformas que a gente tem visto aí, são temas que já vêm caindo em prova, mesmo antes de toda essa polêmica. Se a gente pegar as questões que envolvem, por exemplo, né, o PISA, tá, os índices do Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, que envolvem a educação nesse país, tudo isso vem aparecendo em prova corriqueiramente, taxa de analfabetismo funcional, essas diferenças básicas sempre aparecem em prova. E além disso, essas novidades que a gente vai trazer para você aqui. O que eu acho interessante também é porque as pessoas têm colocado cada vez mais algumas polêmicas sem saber se essas polêmicas têm um fundo de verdade, por Sim. exemplo. Quantas vezes você aí se deparou na sua rede social com uma informação sobre, por exemplo, uma reforma do Exame Nacional do Ensino Médio? Sim. As pessoas nem sequer sabem se essa reforma que circula aí nas redes sociais é uma reforma que tem um cunho de verdade. Sim. Então, as transformações que são colocadas ali, muitas vezes, servem para que você promova um cyberterrorismo que faz com que cada vez mais se volte contra as medidas que podem, inclusive, mudar a nossa educação, que é uma educação que em níveis internacionais não tem se dado muito bem. Com certeza. Quando a gente fala do PISA, o Brasil fica lá entre as últimas colocações em um programa, né, em uma medida, um parâmetro internacional. Então, pessoal, quando a gente fala de educação, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que talvez o nosso modelo de escola, no que tange a educação básica, já não atraia mais aqueles que deveriam ser o público-alvo, crianças e adolescentes. Sem dúvida. Dentre outras coisas, pela enorme concorrência que nós temos com os meios de comunicação mais modernos, que utilizam, dentre outras coisas, a própria internet como veículo de transmissão de informação. Com certeza. A escola é um espaço de construção do conhecimento, mas muitas vezes o conhecimento ele também pode ser adquirido quando você busca a informação e transforma em algo que seja interessante, que seja adequado para o uso diante dos desafios que você encontra na sua vida. Existem alguns aspectos, inclusive, bem polêmicos com relação ao uso das tecnologias, né? Como, por exemplo, no estado do Ceará, a gente tem uma lei estadual de autoria do Arthur Bruno, ex-deputado, atual secretário do Meio Ambiente da cidade de Fortaleza, não me falha a memória, da proibição do uso de telefone celular na sala de aula por parte dos alunos. E se a gente parar para observar, hoje a gente consegue, por exemplo, através do uso do recurso do celular, fazer uma aula bem dinâmica, bem interessante, como, por exemplo, pensar na possibilidade de, através de uma rede social, a gente visualizar o clima de alguma outra região através do contato de um amigo que mora naquela área, falar de climatologia, falar de uma coisa desse tipo, ao invés de utilizar um recurso apenas como uma coisa estática, a gente pode dinamizar a aula. Então, o uso de tecnologias, ele deve ser, na realidade, um aliado do professor na sua própria formação, para que isso possa chegar para, né, o aluno como algo interessante e não ficar naquela velha coisinha, Newton. Não sei se você lembra, rapaz, lá da 4ª série da escolinha da tia Teteca. Newton, lembra disso aqui, Newton? O bom e velho Cubra, né? A boa e velha caligrafia. Rapaz, a gente passava umas 4 séries só fazendo isso aqui, né?
O Newton, ó, tipo, ele tentar voar, mas nunca deu certo. Só cuidado que eu vou fazer uma piada politicamente incorreta. Faça, professor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pessoal. Então, a gente tem que dar uma dinamizada, né, nessa educação. A gente tem que ver a educação, de fato, com outros olhos. Algumas dessas reformas trazem pontos controversos, que a gente vai estar discutindo aqui, mas sem dúvida nenhuma, se manter na atual condição educacional no Brasil é de fato algo que está fadado a um fracasso maior ainda. Muitas vezes a resistência ao novo faz com que nós lembremos um pouquinho do próprio processo de globalização. Porque as novas tecnologias, muitas vezes, podem ser incorporadas aos mais variados segmentos, mas a resistência a essas transformações faz com que a introdução dessas novas tecnologias ela seja mais demorada e penosa, fazendo com que os benefícios que podem delas ser extraídos acabem demorando a chegar àqueles que efetivamente se beneficiariam com eles. Eu só um exemplo. Durante a especialização que eu fiz, né, de novas tecnologias digitais na educação, nós tínhamos várias plataformas que contribuíam com a educação à distância, com a EAD. Só que a EAD, ela é, sem dúvida alguma, ainda bastante, mas bastante polêmica dentro da educação brasileira, porque muitos atribuem a educação à distância uma educação de má qualidade. Porém, o que você está fazendo agora nada mais é do que fazendo uso de uma ferramenta de caráter educacional que utiliza-se dos novos meios tecnológicos para levar até você pelo menos um pouco de informação que você transformará com a ajuda dessa interação naquilo que você precisa. Por isso nós chamamos de conhecimento, tá ok? Certeza. Dentro da reforma do ensino médio, alguns pontos polêmicos apareceram, mas antes de falar da reforma em si, eu quero que você, inclusive, antes aqui, né, porque a gente decidiu o tema na hora, a gente estava falando. Esse projeto de lei, o projeto de lei 193 de 2016, ele vai falar, né, de uma tendência a não se discutir, aí as pessoas acreditam que o quê? É não se discutir política em sala de aula. Sim. Quando, na verdade, não é não discutir política. O Trigueiro vai colocar aqui uma diferença entre politização e partidarização. Eu puxei para cá, ó. Meu amigo Bertão está me acompanhando aqui, né? Existe aqui uma diferença básica entre o politizar, beleza, e o partidarizar. Partidarizar. Que aparentemente está muito ligado aos pobres professores de ciências humanas, né, Newton? Sim. E parece que só eles partidarizam no Brasil. Mas entenda uma coisa, política, tá? É um ato cidadão. Política é um ato cidadão. É comum, Newton, até, muitas vezes, a moçada querer transformar a política em algo demoníaco e utilizar-se da cidadania, né? Apenas como um recurso de sala de aula. Mas não dá para separar política de cidadania. Politizar, de fato, é um ato cidadão. Participar da política é um ato cidadão. É até uma condição semântica, né? Se você pegar a política de polis, né? Ela está ligada, por exemplo, a um termo, né? Que é o termo de cidadania que vem de um dialeto latino, não me falha a memória, e agora me falha a memória, civitizain, se não me falha a memória, mas os dois estão ligados a quê, Trigueiro? A questões que envolvem a sociedade. O ato de politizar é fazer com que o aluno em si torne-se cada vez mais cidadão, cada vez mais ativo. Coisas básicas, instrumentos básicos que o governo pode usar, né, e que fazem com que esse aluno possa participar da política. Coisas como, por exemplo, acho interessantíssima algumas propostas, como o tal do orçamento participativo, que traz o cidadão participativo, que traz o cidadão para dentro, de fato, da política, que insere o indivíduo dentro da política, que tira o cidadão da condição de coadjuvante, apenas ali na sua eleição, e o coloca dentro da política de fato, transformando-o num cidadão. Isso é politizar. Partidarizar, comumente, é o que muitos fazem ao defender políticas partidárias. E por mais que isso seja controverso, é importante lembrar que no cenário brasileiro a gente sofreu, vamos dizer assim,
uma influência, a gente viveu uma influência muito grande dos regimes, vamos dizer, teóricos marxista-leninista. E muita gente questiona a veracidade dos fatos. O importante é que você coloque sempre condições como pontos positivos e pontos negativos de todas as teorias. E não apenas essa aplicabilidade. E partidarizar é o que muito se questiona hoje com relação à história da lei da mordaça. Beleza, Nilton? Beleza. Uma das coisas que as pessoas costumeiramente falam, né, é a respeito da reforma do ensino médio ser feita através de medida provisória. É o que eu geralmente faço. É um dos principais questionamentos, né? A questão da flexibilização dos currículos, a questão dos gastos públicos, a questão da medida provisória em si e a questão da carga horária, né? A mudança de carga horária. Aí o que eu acho engraçado é que quando você vai pegar, por exemplo, lá na Constituição Federal, no artigo 62, o texto no que tange as medidas provisórias, ele diz o seguinte: em caso de, aí deixa eu tirar aqui, de relevância e urgência, então muitas vezes eu questiono se a reforma do ensino médio não é uma reforma que necessita, de forma urgente e relevante, ser discutida. Nilton, mas espera ainda, já era discutida. Mas quantas discussões nós tivemos que não foram levadas a lugar nenhum? Então a medida provisória, ela, por mais que não seja talvez, né, o artifício jurídico mais interessante, ela é sim cabível nesse caso. Por quê? Em caso de relevância e urgência, o presidente da República, aí nós temos também a animosidade política. Por qual motivo? Porque recentemente nós tivemos um Brasil dividido entre coxinhas e mortadelas. Portanto, se você parar para pensar, essa divisão, ó, ela é partidária. Ela não é uma divisão política, ela é uma divisão partidária. Porque se a gente pegar hoje partido no Brasil, tá? E aí, isso, óbvio, vai entrar, queira ou não queira, dentro de uma discussão que envolve a política, porque fica política, perto de você, que eu gostei e do cidadania, política, escola e cidadania é algo a ser discutido. Essa história, ela na realidade não vive de ideologias partidárias. Até porque isso está mal fadado ao fracasso. Né? Acho que não tem partido mais ideológico. Não, se você pegar uns 3, 4 no Brasil... E olhe lá, o resto é Estado. Eu até pergunto, eu basicamente lhe faço a seguinte pergunta. Poxa, me aponte aí, efetivamente, um partido de esquerda que já tenha experimentado as estruturas de poder, que continue sendo efetivamente esquerda. É tanto que, exemplo disso, a recém-eleição para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado, com malfadadas articulações políticas entre os que outrora representavam os coxinhas e os que representavam os mortadelas. Inclusive com o partido retirado do poder, apoiando o presidente de casa do partido que o retirou do poder. Então a situação, ela é bastante, hoje no Brasil, partidarizada. Portanto, a reforma do ensino médio, através de medida provisória, como um assunto que parte do presidente da República, aliás, já vi muitos comentários. O Temer, da forma que subiu ao poder, através do impeachment, fazendo uso de todos os artifícios jurídicos, que as pessoas inclusive chamam de novo golpe, ele aproveita por não ter sido eleito, mas lembre que foi, como vice-presidente na chapa que compôs com a Dilma, chapa essa aí, que está cada vez mais, discutida por conta das delações que a Operação Lava Jato tem aí, né? Ter levado a cabo para as investigações. Recentes denúncias apontam que a gente teria uma doação aí de 10 milhões para o atual presidente Michel Temer, né? E aquela tese... uma tendência dos próprios advogados do Temer agora de mudar de atitude, de mudar de ação, tentando prolongar ou prorrogar o julgamento, a ação, para que ele possa terminar o mandato em 2018. E eu acredito que, inclusive, quando você tem assim, o artigo 62, que fala de relevância e urgência, e fala do presidente da República, a animosidade que você tem com o atual presidente da República, fruto das discussões políticas que você passou a ter, principalmente no ano de 2016, que culminaram, inclusive, com o impeachment, cujo desfecho é um desfecho que sim parece um golpe dentro das estruturas normativas que o Brasil tem para que se pudesse nortear esse processo de cassação da presidente da República quando o impeachment não teve seus direitos políticos cassados, como, por exemplo, ocorreu com o Collor lá no impeachment de 1992, mesmo que esse Collor, quando tivesse o caso mandado para o Supremo Tribunal Federal, por conta da teoria dos frutos, né,
da árvore envenenada, teoria essa que impede que as provas ilícitas sejam incorporadas ao processo, que você conhece muito bem, e impediu que o Collor pudesse ser acusado de outros crimes, né? Acabando com o julgamento político sendo cassado e se tornando inelegível, mas no STF ter sido absolvido, inclusive, plataforma essa que o Collor usa até hoje. Então, as questões partidárias, elas acabam refletindo em temas de urgência e relevância da nossa sociedade, como é o caso da educação. Hoje, um dos pontos talvez mais polêmicos dentro da educação de ensino, principalmente básico, no que tange o ensino médio no Brasil, seja a evasão escolar. Sim. E quando você pensa naquele seu pensamento malfadado de que a evasão escolar se dá por conta do indivíduo que decide abandonar lá do Fundamental 2 para o ensino médio porque vai trabalhar? Não, pessoal, é porque muitas vezes não se encontra mais na escola assuntos que sejam agregados à sua vida cotidiana e o indivíduo procura o seu bem-estar pessoal, procura o seu enriquecimento próprio através de outras medidas. E detalhe, algumas delas inclusive são ilícitas e bastante atrativas. Nilton, deixa eu só entrar aqui na discussão da reforma em si, porque pontos polêmicos, e aí eu vou pedir para o Nilton explicar para a gente juridicamente a que se refere, porque você sabe que além de professor de atualidades, história, balé e popularismo, ele também é estudante de direito e está já ingressando aí na carreira, né, vamos dizer, holística, né, dos direitos humanos, já está pegando aí coisa nova, mas são 4 pontos que a gente queria colocar que são polêmicos. Primeiro, a flexibilização do currículo, beleza? E aí você deixa de ter algumas disciplinas obrigatórias, flexibilização do currículo, entre elas a própria história, né, Nilton, e a geografia, como a física, etc. E a gente entra já na discussão da formação por completo do cidadão. Trigueiro, deixa eu só, eu acho... Não espere eu terminar. A gente voltou, mas você não manda nessa relação. A questão de ter sido ela aprovada a partir de uma medida provisória, e aí é onde meu amigo Nilton vai explicar pra gente a que se refere, o que é essa medida provisória, para você aluno aepiano, para você aepiana. A questão que fala da carga horária, que mudou, sai de 800 para 1.400 horas. Então você pode botar do lado uma educação integral, né? Uma educação integral, professor, ou uma educação, vamos polemizar, uma educação integral ou uma educação de tempo integral? Não é, tempo integral. Tempo integral. Tem aí uma divergência grande, claro. Ou a gente poderia pensar ainda, né, se essa medida, se esse rumo que a gente vai ter é de fato um primeiro passo para a mudança, ou se é apenas, e aí eu vou colocar uma questão que entra no debate político, se é apenas desespero do Estado, do governo atual. E assume e propõe N mudanças que de uma forma geral são polêmicas. Pois arruma um espacinho aí, o notório saber. Pronto. Que é um dos temas também mais polêmicos disso que tange a reforma. A questão do notório saber. Porque, vamos lá, eu tentei atrapalhar o Trigueiro, mas já não acabou ainda não. Não vai atrapalhar não. Eu quero primeiro que ele explique pra gente o que é essa história dessa medida provisória, tá? Qual é a diferença, professor, entre medida provisória e lei? Tem diferença, professor? Não, na verdade, quando você pega, por exemplo, você pega a Constituição Federal, aí você vai lá na Constituição Federal, a gente tá falando do artigo 62, para você encontrar os elementos normativos, você vai lá para o artigo 59 e você encontra o quê? O processo normativo, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, e lá no inciso 5 você encontra o quê? As medidas provisórias. Então, seria um elemento do processo legislativo considerado inferior para discutir um tema tão relevante. Só que a gente acabou de ver que lá no artigo 62, no que tange as medidas provisórias, quando o assunto tem relevância e urgência, elas podem ser utilizadas. Porém, o que é que nós temos? Nós temos seríssimas críticas ao fato desse ter sido o elemento normativo utilizado para promover essa reforma. Mas, mais uma vez eu concluo, mais uma vez eu toco na ferida. Mas será que é o fato de ter sido usado uma medida provisória, ou será que é o fato de você ter essa medida partindo de um presidente que, quando foi eleito como vice,
assumiu a presidência através do processo que eu acabei de explicar e gerou toda essa contenda. Porém, Nilton, diga-se de passagem, essa reforma também já estava prevista no governo Dilma Rousseff. Certo? Okay? Nilton, eu estou precisando, juridicamente, dar uma ideia desse devido processo São legislativo. 5, professor. Artigo 59 da Constituição Federal. Beleza. Aí você vai encontrar lá, desde as emendas constitucionais até a medida provisória. Nilton, eu quero saber mais um pouquinho dessa medida provisória. Artigo 62. E no texto do que tange a medida provisória, você vai encontrar urgência e relevância, tá ok? Agora, Trigueiro, coloca aí na proposta, né, na medida provisória. Aqui. Lá no artigo 61, inciso 4, você vai encontrar o quê? Profissionais com notório saber, reconhecido pelo respectivo sistema de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação, para atender o disposto no inciso 5 do caput do artigo 36. Cara, se você for lá para o artigo 36, você vai encontrar o quê? Olha o que é que nós temos no inciso 5 do artigo 36. Cadê? Procurando aqui. Quase procurando artigo 44, Nemo. Quase procurando. Artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos específicos, a serem definidos pelos sistemas de ensino com ênfase nas seguintes áreas de conhecimento ou de atuação profissional. 1. Linguagens. 2. Matemática. 3. Ciência da natureza. 4. Ciências humanas. E 5. Inciso 5. Formação técnica e profissional. Então, aqueles indivíduos que possuem notório saber, eles se inserem aqui na formação técnica e profissional. Mas essa formação técnica e profissional, que prepara pessoas mais rapidamente no mercado de trabalho, está sendo vista hoje em dia como um fator disseminador da desigualdade. E as pessoas já criam na cabeça a ideia de que filho de rico faz faculdade e que filho de pobre vai seguir o caminho do curso técnico. Sim. Quem dera se seguisse. Sim. Por quê? Porque hoje em dia seria até melhor, muitas vezes, do que seguir o caminho da marginalidade. Se pegar países europeus hoje, a cada um graduado, nós temos 4 técnicos. 4 graduados técnicos trabalhando com serviços, que é hoje o grande segmento, talvez, dos serviços e do comércio do setor terciário e da terciarização da economia. Então a gente tem aí um serviço básico, técnico, que poderia ser melhor explorado, como, por exemplo, os institutos federais. Mas eu entendo que muitas vezes as pessoas, quando falam, seria uma opção para aqueles de família de baixa renda seguir o curso técnico, entendo perfeitamente, mas que o fator motivador para que isso exista seja uma segregação entre aqueles que podem fazer a universidade e aqueles que seguirão o curso técnico, pessoal, pelo amor de Deus. Muitas vezes, não é que aqui nós estamos defendendo uma reforma. Eu acho que tem pontos dessa reforma que merecem ser discutidos. Mais uma vez eu digo, quando o Trigueiro começou a falar da flexibilização do currículo, e antes de mais nada ele falou da questão das ciências humanas, que tange aqui ao inciso 4 do artigo 36, do texto da medida provisória, que você devia ler. Pessoal, o texto da medida provisória tem 7 páginas, 6 na verdade. E você vai ver que esse texto aqui, ele ainda não é o texto que foi aprovado, por exemplo, pelo Senado, sancionado pelo Michel Temer. Sim. Mas você tem esse texto aqui como referência para muitos que polemizam. Então, o que é que você vai acabar tendo? Muitas pessoas que discutem o que aqui está sem nunca terem lido. Sim. Sem nunca terem lido. Então, por exemplo, nós que somos professores, escutamos muito no meio o seguinte, então quer dizer que o advogado ele vai lá e tomar minha vaga de professor de história? Ou que, sei lá, o médico vai lá e vai tomar minha vaga de professor de geografia? Pessoal, o notório saber é utilizado no conhecimento técnico. Então já é um ponto que as pessoas deveriam averiguar melhor. Eu mesmo discutindo em um grupo de WhatsApp com alguns professores que insistem em dizer que são... Não tem mais o que fazer. Muitas vezes a discussão ela descamba para a questão ideológica de direita e esquerda. Porque você apoia a direita. Não, pessoal, pelo amor de Deus. O professor Nilton é de direita desde que nasceu. Nasceu no Pirambu, dos bairros mais pobres da cidade de Fortaleza. De direita total. E você pensa o seguinte, poxa, mas Nilton, então quer dizer que você apoia essa reforma? A reforma tem pontos a serem discutidos e eu creio que a adoção da reforma através de medida provisória, ela dê realmente o caráter de relevância e urgência às discussões que aqui estão. Por qual motivo? Se criam alguns paradigmas que são difíceis de ser quebrados. Por exemplo, ao flexibilizar o currículo e permitir que o aluno siga por um caminho que ele determina, eu retiro da vida dele, por exemplo, ciências humanas, caso ele não queira optar por esse caminho. Então, nós temos hoje 13 disciplinas que são obrigatórias, correto? Correto. E aí nós vamos ter para os alunos aí essa flexibilização
do currículo. Entre elas, algumas disciplinas vão deixar de ser obrigatórias, como a história, como a geografia, como a física, a biologia, né, como as artes. E um dos questionamentos que a gente pode levantar é se sem essas 13 disciplinas, que é o que eu chamo aprender tudo e não aprender nada ao mesmo tempo, porque você vê tudo e não vê nada, e muitos alunos questionam, Trigueiro, por que eu vejo isso, por que eu vejo aquilo? E eu digo sempre, você vê porque você tem que passar na porra desse vestibular, e se você não estudar, você não passa, acabou a história. Então, você tem 13 disciplinas aqui, que muitas delas não são tão atrativas. Mas entenda, se eu tiro algumas dessas disciplinas, eu vou ter um cidadão de formação completa? É um questionamento. Exemplo, se faça essa pergunta, você estudante, você curioso. Você entende o que, por exemplo, de artes? O que é que você aprendeu de arte, professor Nilton? Professor Nilton, me explique o que é o cubismo. Não explique não, ele está pensando em outra coisa. Não, calma. tá pensando... Não minta não. Calma, moçada. Eu lembrei do expressionismo. Ai, que lindo. Se você parar para entender esses processos evolutivos aqui das artes, você vê que no Brasil isso é pouquíssimo valorizado. Quem já foi, quem já foi numa exposição de arte aqui, ver obras de arte? O senhor já foi, professor Nilton? Já. O professor Nilton, como curioso, como historiador, óbvio, educador, tem que ter ido. Mas você que está aí atrás, você já foi para uma exposição de arte? Teatro. É difícil. Teatro. Uma coisa tão legal, tão produtiva, que muitas vezes, por uma questão até mesmo de comportamento, nós não somos levados aí. Sem dúvida. Muitas vezes você está aqui do nada procurando um bom programa, o teatro não paga. Veja como o museu é desvalorizado no Brasil, porque não tem nenhuma valia para a maioria da sociedade. E o pior, porque eu acredito que a sociedade brasileira, ela valoriza o museu, o de fora. Porque quando ela vai, sobretudo, para a Europa, quando ela vai para países até mesmo na América Latina, uma boa parte dela vai visitar museus. Agora, a maior parte dessa população, quando ao Brasil retorna, talvez desvalorize a realidade dos museus no Brasil. Se pergunte a quantos museus você já foi e quantos museus tem na sua cidade. Ou seja, cadê as artes? O que é formar um cidadão completo? Nilton sabe física? Não. Como diz um amigo meu, o professor Idelfrânio Moreira, do canal Física Marginal, você sabe, só não sabe que sabe. Ou seja, todo mundo sabe um pouco de física, mas como é que a gente faz com que a física se torne atrativa pra gente? Introduz no cotidiano. Meu amigo, introduza no cotidiano. Nilton, você toma café? Tomo. Toma, como é? Olha que coisa linda agora. Olha que coisa linda. Como é que você sopra o café? Faço biquinho. Faça o biquinho aí por menino ver, só pro café. Olha, repete esse biquinho. Que lindo! Como é o nome disso, Trigueiro? Diabática e adiabática. Você sopra o café assim, ó. Não, você sopra assim. Ou seja, isso é física. Tem que ser explicado de uma maneira atrativa. Trigueiro, abre a base para andar de skate. Tu anda de skate assim ou tu anda de skate assim? Eu sei que o Nilton tá meio cruzado. Ele não anda de skate mais porque não tem skate que aguente. Mas, Trigueiro, o que é isso? Isso é física. Se a gente não dinamizar essa educação, eu vou ter a formação de um cidadão completo. Ah, Trigueiro, talvez, porque você vai potencializar, entrando aqui nesse ponto, ó, a carga horária. Você vai tirar 800 horas obrigatórias dos dias atuais e vai jogar para 1.400 horas. É importante que a gente entenda que esse modelo ele já é aplicado em vários lugares do mundo. Mas o que é que a gente tem visto aí? Que os vários outros lugares do mundo é um modelo muito parecido com o modelo americano. Esse outro modelo, ele tem uma base de formação que, sem dúvida nenhuma, se preparou para o ensino médio. Será, Nilton, que a gente tem a base de formação no ensino fundamental e no ensino básico? No ensino infantil? Não, até porque as reformas anteriores, elas tangem muitas vezes as séries finais. Se você parar, eu não diria nem as séries, mas se você parar, uma das últimas reformas e mais polêmicas que a gente teve no Brasil foi a reforma do ensino superior. Ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil. Se você pegar aqui, ó, você vai encontrar quem? O Enem. Sim. O Exame Nacional do Ensino Médio continua sendo polêmico. Mas o interessante é de pegar o que o Trigueiro falou aqui, de cidadão com formação completa, aquilo que eu ia falar lá no comecinho. Será que só as ciências de caráter humano, né, as que você chama de ciências humanas, história, sociologia, filosofia, lhe dão o senso crítico
e esta formação completa? Ou será que um professor de física, ele não é capaz de, através da introdução da física dentro do seu cotidiano, através de parâmetros curriculares cada vez mais ligados à interação do aluno com a sua vivência, será que ele não é capaz de formar também senso crítico? Será que um professor de física ele não pode ser politizado? Cuidado, quando eu falo politizado, não partidarizado. Porque o que acontece no Brasil hoje, eu vejo muito isso, pessoal. Eu trabalho em uma escola que muitas vezes sou atacado pelo fato de não ter o pensamento comum daqueles que propagam a ideia de que você deve ter total ajuda do Estado para tudo. Eu não tenho esse pensamento. Eu creio que enquanto nós tivermos bons exemplos de pessoas que conseguem caminhar com as próprias pernas, dispensando essa intervenção constante do Estado na sua vida, você tem bons exemplos para que possam segurar esse tipo de pensamento. Aí muitas vezes eu sou atacado, porque você é direita, por isso aquilo outro. Não. Eu, como professor de história, não necessariamente tenho que partilhar de uma ideologia esquerdista que me faz simplesmente reproduzir um discurso criado lá no século XVIII, XIX. Tá ok? Do proletariado como classe. Não, pessoal. Muitas vezes a flexibilização do currículo permite que o aluno caminhe por áreas que ele considerar feito ao seu desenvolvimento, fazendo com que assim nós talvez tenhamos profissionais mais completos, mesmo que não tenham todas as disciplinas como sendo obrigatórias. O que a gente tem que lembrar, é claro, que quando o Newton coloca essa condição, não quer dizer que isso não dê o direito a qualquer outro indivíduo de partilhar dessas teorias, porém, entender como colocar isso para todos os alunos em sala de aula. Uma das perguntas que eu sempre me faço é: será que o aluno está preparado para essas reformas? E outra, o professor está preparado para essas reformas? Já ia falar, será que nós estamos preparados para encarar a educação como um projeto de vida? Se a gente parar para pensar, Newton, só te atrapalhando, vem para cá, se a gente pegar a realidade dos alunos no Brasil, tá? E eu vou pegar um dado básico que me incomoda bastante, que é a questão que fala do analfabetismo, ou da alfabetização do indivíduo. Se a gente pegar o analfabetismo, tá? Por muito tempo no Brasil, ele foi analisado apenas a partir daquela antiga variável, que era o quê, Trigueiro? O João Paulo Cláudio Matos, ele escreveu o nome dele, e ele não é analfabeto. Hoje as variáveis são outras. É tanto que a taxa de analfabetismo, teoricamente, ela nem aparece mais no Índice de Desenvolvimento Humano, no IDH, ela já saiu dessa avaliação. Mas eu pergunto, e o analfabetismo que a gente chama de funcional? Onde é que ele vai aparecer de fato? Né? Quantos analfabetos funcionais nós temos de fato? E aí eu lembro sempre de um episódio onde eu percebo como o analfabetismo funcional ele é tratado de uma maneira relapsa pela sociedade como um todo. Certa vez estava eu, Trigueiro, em uma boa e velha parada de ônibus, na época dos ônibus, professor Nilton ainda, certo? Indo para a universidade, liso batendo, né? E vinha lá um ônibus, eu estava na parada, uma senhora do meu lado, certo? E a senhora me pergunta o seguinte... Isso é um ônibus? É, professor, à frente do ônibus, ó. E ela diz assim: meu filho, esse ônibus que está vindo aí é o PQPOCI? Aí eu olhei para o ônibus e eu disse: como é, minha senhora? Ela disse: é o PQPOCI. Eu disse: é. A senhora está indo para lá? A senhora está indo para lá? Tô não, meu filho. Eu disse: graças a Deus. Olha, Raíssa, o nome dessa senhora. Resultado. Quando você pensa nisso, tá? Se você parar para ver, ela leu. PQ, PO, CI. Ela identifica letras. Ela sabe até juntar algumas. Ela não vai compreender que isso é Parque Pio XII. E isso é relegar a existência de um grupo de analfabeto funcional no Brasil assustador. Onde eu, Trigueiro, já peguei aluno de terceiro ano de ensino médio escrevendo isso aqui. E dizendo que sairia para comer uma pizza no final de semana com a sua namorada. Dessa forma. E esse cara hoje ele está na universidade privada, que a gente não precisa comentar, mas ele está na universidade. Ou seja, Trigueiro, isso interferirá de fato na formação daquele indivíduo como um cidadão completo? Essa, né, vamos dizer, essa inércia da educação, essa ausência de informações válidas que
que possam transformar esse aluno num cidadão completo, está sendo, vamos dizer, negligenciada no Brasil. E a gente tem que entender que as reformas, elas estão aí, de fato, para destruir, vamos dizer assim, esse passado. O que é que a gente tem que fazer? Entender um pouco da reforma. Analisar os pontos que são mais críticos. Mudar o que de fato não está de acordo com o que a gente pretende. Por quê? Tá aqui a mudança. Beleza. Essa mudança ela vai agradar gregos e troianos? Nunca. Não. Ela vai ser consenso? Nunca. Ela está, por ser uma medida provisória, né? Para muitos sendo imposta? Sim, para muitos sim. Mas entendam, as mudanças elas vão ter que ser iniciadas na educação brasileira. Se de uma maneira agressiva, eu não sei se eu concordaria. Mas elas têm que ser iniciadas. A discussão em torno da medida provisória está no que tange ao que você acabou de falar. Será que não é uma forma agressiva de se empurrar a goela abaixo a reforma de algo que é tão importante como a educação? Mas me respondam uma coisa. Esses mesmos que criticam a reforma, pelo menos conhecem os pontos mais polêmicos dela. Segundo, são os mesmos que criticam o modelo educacional, que é um modelo educacional com um parâmetro curricular que é de anos e anos, né? Do tempo do seu avô. É tanto que muitas vezes você que aí está pedindo para que as ciências sociais sejam obrigatórias até o fim do ensino médio, são os mesmos que chamam essas ciências sociais de matérias decorativas, tá ok? Muitas vezes a gente para analisar em vários blogs, em várias fontes de informação, a gente pega aí as principais e a gente vê sempre pontos positivos e pontos negativos dessas medidas. Né? A gente vê sempre instituições como a UNE, como a UBS, né? Como as próprias secretarias de educação discutindo esses pontos, e a gente vê que esse debate ele não vai findar com a reforma. Pelo contrário, essa reforma é um passo inicial para que a gente possa lá na frente iniciar de fato um debate para mudar a realidade da população da educação brasileira. Recentemente, eu num grupo de WhatsApp, uma professora, inclusive detesto ela me mandou a seguinte, porque ela discute comigo, às vezes com temas são com alguns argumentos meio rasteiros. Governo federal paga youtubers para falar bem da reforma no ensino médio. Gente, pelo amor de Deus, o mundo dos youtubers hoje em dia é um mundo de gente que ganha dinheiro utilizando-se do seu mecanismo de comunicação para que possa propagar aí suas ideias. Sim. Com o passar do tempo, se compra um espaço de televisão, você pode propagar ali aquilo que pelo menos a lei permite que você faça. Então, hoje em dia, já se, mais uma vez, utilizam-se novos mecanismos de comunicação para que se possa chegar até o público que se quer atingir. Será que eu vou anunciar para esse público que faz o ensino médio aí, no jornal escrito? Será que é esse, né, o meio de comunicação mais utilizado? Ou um youtuber que está aí, né, na crista da onda disso que é a internet? Então, pessoal, pelo amor de Deus, a internet também é um negócio. A gente tem que entender por quê. Questão que envolve a medida provisória, mais uma vez, da história da goela abaixo. Né? Na Austrália, a gente tem aqui um processo que leva 2 anos para aprovar uma reforma. Na Finlândia, 10 anos. Né? E aí tem um questionamento que é feito sempre. Mas será há quanto que não tempo houve... se discute no Brasil? Sim. Será que não houve uma pressa para atender às demandas de grupos educacionais de maior porte? Sim, esse é um questionamento que deve ser levantado para a questão de prova. Será que, por exemplo, essa reforma aqui ela não vem a beneficiar, certo, a educação pública? Porque você vai ter escolas de caráter, né, particular tendo dificuldades na implantação desse tempo integral. Sim. Porque, querendo ou não, os custos com o ensino médio eles mudam, pessoal. Mas a lei de acesso à pessoa com deficiência, né, ela visa, por exemplo, que você tenha que aceitar as pessoas que têm dificuldades cognitivas dentro, certo, das salas de aula. Muitas vezes, quando eu estou em reuniões, as pessoas elas discutem se pode isso acontecer, não então, vão conseguir dar aula. Outro questionamento. Esse financiamento ele vai atingir a escola pública, beleza. E na escola privada? Né? O pagamento das mensalidades. Será que vai ou não vai aumentar? Já que eu tenho um aumento, uma ampliação de carga horária. Né? Esses questionamentos todos podem aparecer em prova. Então a gente tem que discutir aí todos esses pontos, esses aspectos,
a partir dos pontos positivos e negativos que podem ser cobrados em prova. Eu acho que é o nosso vídeo que vai ter mais dislikes, mas a gente precisava falar sobre isso com vocês, porque tem caído em prova. Qual o modelo utilizado, qual o modelo normativo utilizado para que você tenha essa reforma? Quais são os pontos mais polêmicos? A questão da lei da mortagem, projeto de lei 193 de 2016, a medida provisória, será que é o instrumento jurídico mais conveniente para que você possa ter uma reforma em algo tão importante quanto o ensino médio? A questão do notório saber, a implantação da educação de tempo integral. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse EP Atualidades. É o nosso retorno, a gente vai ficar gravando toda semana agora, tá ok? Deixa com isso. Vai. Então, tudo de bom. Despede, pessoal. Um abraço. A gente volta aí a fazer esses AEPs Atualidades juntos. Toda sexta tá indo no ar para você, tá? E mandem sugestões de temas, porque a gente gosta sempre de polêmica, porque polemizar, partidarizar e politizar é bom demais. Não, partidarizar eu não gosto muito não. Viu? Até porque quando você politiza, já dizem que você defende a bandeira de determinado partido. Seu tá ok? coxinha. Mortadela. Um abraço, moçada. Valeu. Falou. Ei, define logo o tempo.